Meus queridos e queridas, né, oficialmente, bom dia. A partir de agora, a gente começa a gravação da nossa aula, a gravação do nosso encontro. Mais uma vez, manifestando a alegria de tê-los comigo novamente nessa manhã fria, que está frio, 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 nem deu vontade de acordar, né? Deu vontade de puxar o edredom até na orelha, que hoje deu para usar um edredomzinho, principalmente de madrugada. Mas o compromisso nos chama e vocês estão aí também de pé. Olha, 20 pessoas na sala, né? Cadê os outros? Está precisando de achar os outros, os demais. Está faltando umas bênçãos aqui ainda. Mas, assim, esse esforço de vocês, a maior parte está aqui. E a gente vai trabalhar com essa parte que está aqui, com quem quer, com quem está disposto aí a aprender, a desenvolver aprendizados, mesmo nesse tempo em que tantos desafios nos são colocados. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. Desiste não, meninos. Desiste não. A gente está quase vencendo essa luta, tá? Só mais uns dias, uns meses. O que é o tempo, né? O tempo é tão relativo. O que é o tempo? Então, fiquem aí à vontade para a gente poder caminhar por essas trilhas da filosofia. Conforme fora orientado na semana passada, eu vou contar hoje com a participação, com a monitoria, né, de três pessoas maravilhosas que, por livre e espontânea vontade, se propuseram a nos ajudar a entender alguns temas relacionados à ética a partir de Spinoza, Rousseau e David Hume. E a Fernanda está querendo colocar o Descartes de novo na história com a moral provisória dele. Vamos embora por aí, Fernanda. Vamos começar a caminhar por aí. Nesse caso, o repetitivo não é demais, né? É bom que a gente frisa bem isso, é bom que a gente aprende bem isso, tá bom? Então, a ideia é a gente percorrer essas três temáticas, esses três teóricos, melhor dizendo, e a partir deles vão nos ajudar a pensar a ética. Já estão prontas e os demais estão prontos para ouvi-las e para perguntar? Pode jogar pergunta nelas, tá? Pode mandar pergunta, pode mandar comentários. E durante a fala, se vocês conseguirem linkar o que elas estiverem falando com uma coisa, pode, Ana, pode. Pode sim, né, Alice? Pode mandar pergunta, né, Alice? Que conseguirem fazer o link com uma outra coisa. Ah, professor, tá, isso aqui parece ir. Fique à vontade para fazer esse link. Pergunta não, porque está dando o máximo para. Ó, Risa, fugir das perguntas, Risa. Foge não, jovem. Vamos lá. Brincadeira. Então, vamos começar pela ordem, né, cronológica dos acontecimentos. A cronologia serve para alguma coisa, né? Às vezes serve. Então, pela ordem cronológica dos acontecimentos aqui, a gente estava falando da tal moral provisória de Descartes na semana passada. E aí, Fernanda, fica à vontade para você retomar essa ideia aí da moral provisória e jogar o Baruch de Spinoza no meio desse caldo todo e ver o que, que vai dar, né? Esse trem aqui. Eu não vou cronometrar tempo, não, tá? Vou deixar uma coisa mais livre. A gente já está com tanta pressão de tempo para tanta coisa. Eu vou deixar assim, no tempo que você julgar conveniente. Obviamente, a gente não pode extrapolar as 10 horas, né? 10 horas é o tempo limite para a gente estar terminando isso. Aí fique à vontade para começar. Pronto, Fernanda? Ó, eu vou tentar, tá bom? Vou tentar. Eu não sei Tentar, explicar. tentar já é um grande caminho. Se todos tentassem, muitos teriam conseguido. Tá bom. Então, Nicolau Maquiavel foi o primeiro a se preocupar com a distinção entre moral pública e moral privada, sendo a moral pública a que todos devem obedecer, independente do qual, e a privada exercida por meio de ações e escolhas individuais. Uhum. Ele partiu do princípio de que deveria sim ter uma distinção, e uma tese que ele defendia é que é preciso governar as pessoas considerando suas tendências e más paixões. Ele promoveu grandes reflexões filosóficas ao fazer uma relação entre moral e paixão. E foi a partir de então em que René Descartes ele
reconheceu essa grande reflexão que teve entre esses dois questionamentos e ele reconheceu o papel biológico das paixões para a autopreservação humana. A partir de então, da polêmica que criou, ele quis destacar e elaborar um método para conduzir a razão em busca do conhecimento. Mas esse método não seria desejável permanecer sem referência, sem decidir nada. Então, ele criou 4 regras para a moral provisória, de acordo com as leis e costumes da autopreservação. E a primeira regra era obedecer às leis e costumes racionais. A segunda regra é ser firme e decidido nas ações. A terceira é vencer a si mesmo. E a quarta é adotar o melhor das ocupações. Então, essa preocupação que ele teve com a moral provisória é para não ficar perdido, é para, vamos dizer assim, uma desculpa. Não é uma desculpa, mas é quando algo estiver errado, saber como agir, saber como responder. Eu acho que é isso. Eu resumi bem. É isso aí. E o Spinoza, você chegou a falar ou pensar alguma coisinha dele? Desse jovem aí da 23? A página 23? Então, não, mas se você quiser entender rapidinho, eu posso fazer um resumo aqui no meu caderno. Então vai, tenta aí. Improviso. Fica o exercício aí, tenta aí. Se você conseguir, daqui a um pouquinho eu volto com vocês. Com você, tá? Tá bom, então. Meninos, a Fernanda está retomando um pouquinho aquilo que a gente já falou da semana passada, né, dessa moral provisória do Descartes como sendo uma espécie de moral de transição. E aí eu até usei o exemplo da reforma. Quando você vai reformar aí na sua casa, geralmente, né, as pessoas fazem o quê? Elas retiram tudo de um cômodo, coloca dentro do outro, empilha lá dentro do outro, reforma aquele, depois vai passando de um por um até, a não ser que seja uma obra em que tem que derrubar tudo, né, para construir, começar quase que do zero. Aí você aluga um outro espaço e vai morar lá provisoriamente até terminar a reforma, né, da sua residência aí onde você quer estar reformando. A moral provisória no Descartes é essa, analogicamente, né, com essa comparação que eu fiz. A gente está vivendo numa sociedade de transição nesse contexto aí do Renascimento, né, com a ruptura dos antigos valores medievais, toda a chacoalhada que, de certa forma, a obra de Maquiavel ela deu, né, na história. E aí, de certa forma, o Descartes está dizendo assim, olha, a gente não pode ficar sem referência. Né? A gente não pode ficar sem referência, a gente tem que se apegar, propor a um conjunto de referências, para a partir desse conjunto de referências, a gente estabelecer um norte para as nossas ações, que não dá para a gente se guiar sem uma referência ética, sem uma referência moral. Ainda que provisoriamente, eu preciso de um conjunto de referências para estabelecer o que é certo e o que é errado, para dizer que o que pode e o que não pode ser feito, para dizer que o que é adequado e o que não é adequado. Né? Não dá para a sociedade caminhar sem um conjunto de referências. Até que se estabeleça, né, uma referência segura, um princípio seguro, lembrando que se nós estivéssemos trabalhando filosofia do conhecimento, teoria do conhecimento, o Descartes foi o pai dessa tentativa de se buscar um conhecimento razoável e seguro. Né? Aquele conhecimento a partir do qual você possa edificar saberes que sejam relativamente válidos, né, e que sejam cientificamente comprovados. O Descartes está aí na base do que se desenvolveu na modernidade depois com o conhecimento científico. Né? A época áurea da razão enquanto ciência, né, da razão enquanto isso que pode ser colocado sob o crivo da prova. E do ponto de vista da ética, a moral provisória é justamente isso. Olha, eu preciso de uma referência. Ainda que seja uma referência momentânea, ainda que seja uma referência que vá servir até se estabelecer um critério fundamental para a ética, a gente precisa de um conjunto de referências. A Fernanda resgata essa questãozinha aí da moral provisória do Descartes. Depois eu volto contigo, Fernanda, para a gente ajudar a entender Spinoza aqui. Vou lá para a Risa, então. Risa,
Isa já está Tá ouvindo? me ouvindo? Perfeitamente. Manda ver aí, jovem. Eu vou falar um pouquinho do sentimento moral de Rousseau. E eu não sei se faz sentido essa analogia que eu vou fazer, mas eu percebi que o Rousseau ele dá meio que uma de Aristóteles, ele traz essa valorização do sentimento, dos Uhum. sentidos, e num período dominado pelo racionalismo. Perfeito. Então, vai dizer que através dos sentimentos é que estabelecemos o que é conveniente ou inconveniente. Quando o sujeito se liga com seu interior, ele se livra das determinações do espaço social, e ouvindo seu interior, o homem estaria se subordinando a si mesmo, e com esse processo, ele teria a efetivação da liberdade individual e a estruturação da moralidade. E ele também teria uma volta da sua natureza, uma ligação com a natureza e da sua natureza tipo, humana e a natureza do espaço. Eu acho que é basicamente isso. Essa Uhum. valorização e a Ó, construção da moral. perfeito. A Risa pontuou muito bem, meninos. A gente está no auge aí do século XVIII, que se deu o pensamento de Rousseau, né, finalzinho do 17 ali, mas as principais obras dele é do século XVIII ali, dentro de um campo da história e da filosofia que a gente denominou chamar de contratualismo, né, que é uma corrente que está tentando fundamentar Estado, sociedade, a partir da ideia de contrato social. Eu não vou me prender nisso porque é o tema da nossa apostila 3. Né? A gente vai ter uma apostila só, basicamente, só sobre contratualismo. Né? Então, o Rousseau está nesse auge aí dessa ética racionalista. Né? E a Risa pontua dizendo que uma ética racionalista ela tende a dizer que os valores demandam da razão, né? É a razão humana que estabelece valores, critérios e princípios. E há, parece que uma tentativa que, no mínimo, de negação daquilo que a gente está chamando de sentimento, daquilo que a gente está chamando de interioridade, né? E o Rousseau, num polo oposto a isso, ele vai tentar resgatar esses princípios de valores que partem da interioridade. Olha, a interioridade dos indivíduos, a interioridade dos sujeitos, elas são importantes para a gente entender os constitutivos éticos no que tange aí as relações entre esse homem, esse ser humano individual, com o seu contexto, com a sua sociedade, com o seu mundo. Não dá para negar a subjetividade, não dá para negar as interioridades, não dá para negar, de certa forma, isso que o Rousseau está chamando que é o sentimento natural, que seria a ideia de que parece que o homem, por natureza, ele é bom. Vocês já devem ter ouvido aquela frase famosa, né? O homem é bom por natureza, mas a sociedade corrompe. Essa frase é atribuída a Rousseau, né? Inclusive na sua obra O Contrato Social, ele trabalha um pouco essa dimensão desse nosso caráter de bondade, de solidariedade, quase que por natureza. Nós somos bons, a nossa constituição ela tende à bondade, né? Ela tende à generosidade, ela tende a esses valores ligados à interioridade. O que ocorre é que a vida social ela foi desvirtuando isso. A vida em grupo, a vida em sociedade, é como se ela fosse tirando de nós essas questões aí ligadas à bondade, essas questões ligadas aos valores mais internos, mais interiores, tá? Então é essa temática que o Rousseau vem retomando. Olha, o homem não é só razão, o homem não é só racionalidade. Nós somos sentimentos, nós somos interioridade. Tem uma parte aí dos nossos componentes interiores que precisam ser levadas em consideração quando a gente problematiza a ética. Quem é a Alice na sua interioridade? Quem é o Marcos? Quem é a Lila? Quem é o João Lucas? Quem é a Yasmin? Né? Então existe um eu aí, existe um indivíduo aí que sente, que chora, que sofre. E esse indivíduo, na sua interioridade, ele precisa ser levado em conta
quando a gente vai trabalhar a questão dos valores. Não posso negar a individualidade das pessoas, eu não posso negar esses componentes ligados à interioridade, ao sentimento natural e assim por diante. Então, parece que a ética de Rousseau ela antecipa, de certa forma, um tema que veio a se desenvolver radicalmente cá no século XX com o existencialismo, né? A gente vai trabalhar uma apostila quase toda sobre existencialismo também, e é uma delícia, né? Eu adoro o existencialismo. A ética de Rousseau parece que ela antecipa essas temáticas que a gente vai abordar depois cá no existencialismo. Existe um sujeito ali, existe um sentimento natural, existe uma interioridade, existe uma vida que, de certa forma, precisa ser considerada. E parece que a ética racionalista tentou, de certa forma, negar isso, principalmente as teorias de vertente kantiana, né? O meu professor de ética na universidade, quando ele ia trabalhar Kant, era até engraçado, ele desenhava uma espécie de caricatura com uma cabeça enorme, quase ocupando o quadro todo, e botava um corpo totalmente desproporcional, né, com alguns centímetros assim, né, de corpo e aquele cabeção enorme, onde ele vai falar, olha, Kant enfatizou muita razão. Kant foi o auge das éticas racionalistas, né? A ética racionalista teve seu auge em Kant, aí nesse finalzinho desse século XVIII, desse período aí que a gente está analisando, Risa. E aí ele vai dizer assim, olha, o Kant parece que ele radicalizou a razão e essa negação do que é sentimento, do que é interioridade, essa negação do que é natural nosso, que parece que esse sentimento de bondade, isso não foi tão bem visto por Rousseau. Tanto é que Rousseau, na sua obra, ele vai dizer da compaixão, do amor próprio. Parece que ele tenta, de certa forma, resgatar isso que ele chamou de sentimentos originários. Né? O que seriam sentimentos originários? Esse sentimento de amor, de solidariedade, né? Desse homem bom. E é preciso resgatar isso na perspectiva ética. O Rousseau ele foi taxado de romântico, né? Na época dele ele foi não muito bem entendido, inclusive algumas leituras de Rousseau o trazem como romântico, né? Essa ideia de uma visão meio romantizada do ser humano e tal, mas de certa forma é uma visão que faz sentido para a gente pensar. Eu posso não concordar totalmente com ela, mas ela está aí fazendo sentido. Tem uma bondade em cada um de nós. Ele vai dizer isso. Tem uma bondade em cada um de nós. Muito embora as circunstâncias das mais variadas possíveis desvirtuou isso em nós, existe aí um homem bom, uma natureza boa que precisa ser resgatada, que precisa ser retomada. Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam nisso? Acredita, Mateus? Mateus, está ouvindo? Paulo, acredita, Paulo? Marcos, e aí? Acredita mesmo que o homem seja bom? Ele está apenas deslocado aí do seu contexto e essa bondade é possível a gente resgatar isso? Acredita, João? Yasmin, Carlos, o que vocês pensam disso? Começa a analisar isso aí para mim. Risa, não, peraí, deixa eu passar para Ana. Ana, já que a gente está falando de sentimentos, né? Já que a gente está falando de sentimentos, vamos analisar uma ética que retomou o papel das paixões aí no que diz respeito aos comportamentos. Pode ir, Ana. A palavra é sua. Gente, desculpa o barulho de obra. Então, eu vou falar um pouquinho do David. E aí ele buscou uma nova concepção da ética, entendendo as paixões. Então, ele partiu para um sentimentalista, sentimentalista dos seres. E aí ele dizia que o agir humano era motivado por impulsos e sentimentos e não por princípios racionais. E aí eu trouxe uma frase bem típica, que pensei com o coração, agi com o coração. Então, ele associava a moralidade a sentimentos como benevolência, compaixão e simpatia. E ele também defendia uma tese da distinção entre virtudes e vícios e dizia que isso é resultado de uma avaliação real, mas a presença ou ausência dos sentimentos
desaprovação culpa diante de uma ação. E aí ele concluiu que a moralidade não constituía no objeto da razão, mas sim do sentimento. É isso. Olha que maravilha, a pessoa quando preparou para falar, ela vai até naquela intimidade. Eu vou falar do David. Tipo assim, o cara é meu íntimo, é meu chegado, eu sei tudo dele, mandou, veio e deu conta. Parabéns, Ana. Isso aí, show de bola. O jovem David, né, o David Hume, ele foi um filósofo que vai nessa direção de certa forma, da valorização das éticas de caráter mais ligadas aos sentimentos. Olha para vocês verem, a Risa apontou assim, olha, a gente está num tempo de éticas racionalistas. Vai dizer que a razão dá conta de resolver tudo. E esses caras, eu imagino assim, eles devem ter sofrido um baque muito grande no tempo deles, quando eles vão dizer assim, não dá para a gente negar o papel dos sentimentos na percepção dos valores. Você está rindo, né, João Lucas? Está rindo, né, pensa? Não dá para a gente negar o papel dos sentimentos na percepção dos valores, né? Porque nós, seres humanos, nós agimos, a maior parte do nosso tempo, nós agimos motivados por sentimentos. E nisso aí, minha cara Ana, eu acho que o David tem toda a razão, né? O David tem toda a razão. Na maior parte do nosso tempo, nós agimos movidos por sentimentos. Eu não sei vocês, mas parece que, assim, analisando por mim, tem uma luta interna ali dentro de razão e de sentimento que ela é eterna, né? Parece que ela é eterna. Razão e sentimento o tempo todo. Tchau, 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 tchau. E a maior parte das vezes nós tendemos a agir motivados por paixões. Paixões aqui, meus queridos, são todos os impulsos que nos motivam a fazer alguma coisa. A paixão é o impulso que te leva a produzir algo, né? A paixão pelo trabalho, a paixão pela profissão, a paixão por uma outra pessoa, né? As paixões de cunho erótico-afetivas também enquadram nesse tema, né? Então, todas as paixões, de certa forma, elas motivam. Menininhos e menininhas apaixonados, por exemplo, meu Deus do céu, ninguém segura. Ninguém segura. Pode estar dando a tempestade que for que a pessoa sai de casa com aquele sorriso cá na orelha, né? Pode estar tendo chuva de meteoro que a pessoa sai de casa rindo. Não dá nada não, tá tudo de boa, né? Quando a gente está apaixonado, quando a gente está motivado para alguma coisa, você vai, você faz aquilo com um sorriso na orelha o tempo todo e faz bem, né? E faz bem. Então é essa perspectiva que o David Hume, o David, né, para os íntimos, está defendendo que as paixões elas ocupam um papel importante nas nossas ações. O homem não pode ser reduzido somente à razão, né? O homem não pode ser reduzido somente a conceitos racionais. A paixão nos motiva. E a paixão, ela é um perigo. Olha que está dizendo assim, a paixão, ela é um perigo. Ela pode ser uma virtude e ela pode ser um vício. Ela pode ser uma virtude e ela pode ser um vício, né? A gente, quando está muito empolgado para determinadas coisas, isso a gente tem que avaliar racionalmente. Ó, ele está falando, ó, o resultado de uma avaliação racional. Eu preciso usar a razão para avaliar isso aí, porque quando a gente está apaixonado em alguma coisa, você corre o risco de perder um pouco a racionalidade e caminhar por caminhos, por vezes, tortuosos. Né, Alice? Né, Fernanda? Né, Elisa? Elisa está caladinha aí, né? Henrique, Guilherme Henrique. A paixão, ela pode ser algo muito bom, mas ela pode ser um vício. E enquanto o vício, ela pode te levar a situações aí não muito agradáveis. Né? E a gente já conhece vários casos de pessoas, a gente pode analisar. Conseguiu, né? Eu dei a deixa aí, eu dei a chave de leitura, ela captou lá, ó, é isso mesmo. Agora você está pronta para falar dele, né? É isso aí. A
A gente está o tempo todo, vários casos, meninos, de situações em que comportamentos realizados mediante somente uma empolgação, a gente toma aquela empolgação toda e deu zica, deu problema. Depois, quando a gente vai parar para pensar, caramba, eu fiz besteira. Eu fui no impulso, eu fiz besteira. Poderia ter sido diferente. Eu poderia ter analisado melhor. Não é assim? Já aconteceu com vocês algum tipo de situação dessa natureza? Né? Que você vai naquele impulso, naquele frisson, né? naquele frisson do tá muito bom, você vai. Aí depois você começa a pensar, poxa vida, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. É isso que o David Hume está analisando. Olha, nós agimos muitas vezes por paixões, mas as paixões, elas são os fundamentos das nossas ações. Eu não posso negá-las. Eu só preciso ponderá-las com uma avaliação racional. Top, né? Eu só preciso ponderá-las com uma avaliação racional. Parece aquilo que a gente já falou lá do epicurismo, né? Tá lembrado do epicurismo? Olha, felicidade não é esse negócio, vai, joga de cabeça, João. Não. Felicidade, ela precisa ser equilibrada com um pouquinho de razão para a gente não cair nas armadilhas da existência. O muito bom pode ter um efeito colateral não muito bom. O autocontrole, tá? O exercício do autocontrole. Isso para mim é fantástico, Fernanda, nesses tempos de hoje, tá bom? Manda aí, manda Spinoza para nós então, para a gente terminar isso. Manda Spinoza para nós. Então, a Espinosa, ela foi. Ah, não, você quer falar, Flávio? Pode falar. Não, eu só estou tentando dar um nome íntimo para ele aqui, o Spina. Ah, tá. Então, É o o, tá? Spina, É o, o tio Spinoza, manda ver aí. O que ele diz? ela foi uma ética a partir da ideia de Descartes e Maquiavel. E é uma teoria sobre a natureza humana. Uhum, Ele afirmava que as paixões não eram nem boas nem ruins, mas que a alegria aumentava o conato e a capacidade de ser e a tristeza diminuía. Então era meio que uma parte neutra, mas através dos impulsos naturais, a gente sofre, o humano sofre com a ação e com as consequências. ok. E o Spina, Bom, né, não definia o vício como mal e a virtude como um bem, mas algo neutro e que as paixões eram submetidas e correspondidas às fraquezas. uhum. Prontinho? Prontinho? O que eu tenho aqui, meninos? Spinoza está falando assim: as paixões não são boas e nem más, elas são naturais. Se não dá para você fazer escolha, eu não quero sentir nada hoje. Não tem como, não tem como. Isso é natural do ser humano. Sentir raiva, sentir rancor, sentir desejos, sentir alegrias, estar triste. Né? Esses sentimentos que parece que nesses dias de pandemia eles têm parecido com muita frequência, né? Estar angustiado, não tem como escolher estar ou não angustiado. Tem dia que a gente amanhece com as. Vou usar um palavrão aqui que a minha mãe usa lá. Tem dia que a gente amanhece com as cachorras, né? Aquele dia que a gente tá bem cri-cri mesmo, que ninguém pode nem olhar pra gente, que você fala, você tá olhando para o quê? Não tem? Tá olhando o quê? Né? Talvez se a pessoa tá deu um sorriso de bom dia para você, você tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Né? Tá rindo de quê? Tá rindo de mim? Enfim, como se o mundo girasse à nossa volta, né? A gente tende a achar que o mundo todo gira à nossa volta. Então, todas as pessoas do mundo estão falando de nós, todas as pessoas do mundo estão olhando para nós, todo mundo do mundo está rindo para nós. Sua avó fala isso das cachorras? As pessoas mais, assim, um pouquinho mais velhos do que nós têm esses termos mesmo. A minha mãe usa muito isso quando a gente tá meio nervoso. Tá com as cachorras hoje, hein, menino? Tá com as cachorras. Enfim. Então, assim, o Spinoza falou, ô, desce do palco, Xuxa.
desce do palco, né? Desce do palco. Porque as paixões, elas são naturais, elas estão aí. Você não tem como escolher sentir se está triste ou se está alegre. Você não tem como escolher sentir desejos ou não sentir. Você não tem como escolher isso. Agora, você tem que ter o controle do que você vai fazer com isso. Eu posso usar a minha raiva de uma forma positiva. Eu li um texto com o oitavo ano passado, a gente debateu quase 3 aulas, um textinho curto assim, onde a autora está tentando convencer-nos de que a raiva é um sentimento bom, de que a raiva é um sentimento produtivo. E aí ela foi descrevendo, né, argumentos, hipóteses, dizendo assim: a raiva ela nos movimenta, ela nos motiva, ela nos leva, ela nos alavanca, ela nos tira do lugar. Você já viu gente com raiva sentado com a mão parada olhando para o tempo? Não, a pessoa com raiva geralmente ela está elétrica. Parece que dá uma corrente elétrica de 220 nela que ela fica caçando confusão. Não é isso? E isso pode ser canalizado para criação, para solução de problemas, para solução de conflitos, a tese da autora. Tem seus problemas? Tem, mas é uma tese possível. Então é isso que o Spinoza está dizendo. Olha, as paixões são naturais, são nossas, estão aí. Enquanto tiver sangue correndo nessas lindas veias do seu corpo, enquanto o seu coração estiver batendo e seu raciocínio estiver funcionando, não tem como você escolher se vai gostar ou não. E às vezes a gente nem escolhe. Às vezes é natural, Fernanda, é natural, exatamente. Às vezes você nem escolhe, né? Às vezes você nem escolhe. É a mesma coisa de você falar assim: ah, eu não gosto de nada ácido, as coisas ácidas me fazem muito mal e eu não gosto. Aí você chega a um lugar e fala assim, imagina uma doceteria aí, e fala assim: olha, eu quero um mousse de limão que não seja ácido. Ah, vai catar coquinho, né, Benção? Como é que você vai? Você não pode comer ácido, chega num lugar, pede um mousse de limão que não seja ácido. Porque a acidez é da natureza do limão. Faz parte da acidez do limão ser ácido. Faz parte da natureza do limão ser ácido. Então, procura outra coisa para comer. É assim, fazendo essa analogia, essa comparação, é isso que está dizendo aqui. Olha, a paixão é nossa, é da nossa natureza, é da natureza do ser humano sentir raiva, é da natureza do ser humano sentir alegria, é da natureza do ser humano, às vezes, ficar meio angustiado, é da natureza do ser humano. Então, eu não tenho como escolher ou não. O que eu posso fazer é usar a liberdade e a autonomia garantidas pela razão. Olha o parágrafo 3º da 24 falando isso. Usar a liberdade e a autonomia garantida pela razão e tentar, de certa forma, lidar com isso de maneira mais natural. E aí ele está falando, olha, as paixões, elas aumentam o conatus. O que é o conatus? Conatus seria essa energia de vida. Vamos transformar o conatus aqui, esse palavrão em Spinoza, como sendo essa energia de vida, né? Essa vontade de viver, esse impulso que a gente tem em fazer as coisas, em recriar, em reinventar, em se preservar, em se defender. Então é esse negócio, essa energia que te movimenta. As paixões alegres, elas aumentam essa capacidade do conatus. As paixões tristes diminuem. Por isso ele está dizendo, olha, você não dá para negar a paixão. Agora, você pode saber o que fazer com ela. E você pode usá-la de maneira positiva para aumentar o seu conatus, para aumentar a sua alegria de vida, de viver, a sua potencialidade de viver, ou você pode usar o conatus, usar as paixões para diminuir isso. Depende da forma com que você vai lidar com os fenômenos, da forma com que você vai lidar com os episódios. Para mim, Spinoza ele é maravilhoso nesse sentido. Ele não dá um solavanco, né? Ou acorda, cara pálida. Acorda aí, filhote. Acorda aí. Dá um jeito, né? Movimenta. Age, faz alguma coisa. É uma ética muito da ação. Percebe? Faz alguma coisa.
Não adianta você ficar aí parado, sentado num canto, esperando a morte chegar de boca aberta, não. Movimenta, faz alguma coisa, né? Produz alguma coisa, faz alguma coisa. Acho que para mim essas três éticas são éticas que nos ajudam a lidar um pouquinho conosco, com paixão, com sentimento e assim por diante. E a gente está num tempo de muita angústia. A gente está num tempo de muita angústia. A gente está em tempos de muita solidão, de muita dificuldade, de muita tristeza. E aí há uma tendência, se a gente for avaliar um pouco bem, há uma tendência a gente entrar em processos depressivos. Metade da humanidade toma remédio para algum comportamento de caráter depressivo. Uns por orientação médica, outros por conta própria, né? Como eu conheço alguns. Então, metade da humanidade está passando por algum tipo de situação nesse contexto. Aí cabe a nós fazer o quê? Ficar aí se lamuriando no muro das lamentações o resto da vida ou tentar produzir alguma coisa de útil em cima disso. Percebe, meninos? São éticas que dá para a gente ligar com esse nosso cotidiano. A gente está com situações complicadas, eu não tenho como mudar, muitas delas eu não tenho como mudar, né? Mas eu posso mudar o meu comportamento em relação a elas. Isso não é autoajuda, não é aquele livrinho de autoajuda, não tem uma receita, né? Coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que produzir. Para mim, essas três éticas elas ajudam a gente a pensar por aí. O Rousseau, a resgatar essa bondade natural que há em nós, resgata isso. Resgata isso. Você é bom. Parece clichê, parece senso comum, mas não é. E você é bom. Tem uma bondade natural aí. Tem uma solidariedade natural. Aproveita isso, resgata isso. Tira isso de onde está, se está escondido em algum cantinho. Tira isso e coloca isso para brilhar. Você é bom. Você é bom. Né? Você é bom por natureza. A tese russoniana é uma das mais famosas. Né? E Rousseau e o David, né, Ana? O David, o Spinoza e o David está dizendo assim: o Benção, a paixão está aí, filhote. Ela está aí em você. Ela está latejando aí em você. Você não vai poder fugir dela porque ela é um sentimento natural que te motiva, é da sua natureza, está aí. Resta saber o que você vai fazer com ela. Você pode usar as paixões para aumentar o seu conatos, ou seja, para aumentar essa sua energia de vida, essa sua vontade de viver. Você pode usar a paixão para criar, você pode usar a paixão para construir, você pode usar a paixão para se movimentar ou você pode usá-la para te destruir. Aí o jovem Spinoza está falando, utiliza a sua liberdade para isso. Utiliza a sua liberdade e autonomia para isso, né? E vocês têm plenas condições de fazer isso aí, tá bom? Meus queridos, da minha parte é só isso. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrando aqui a gravação, mas eu peço a gentileza de vocês para ficar mais só um minutinho. Já está dando aí o nosso horário, né? Aliás, já deu, mas só mais um minutinho para eu poder orientar uma atividade aqui, tá bom?